O Exército decidiu manter em sigilo por 100 anos o processo administrativo contra o general Eduardo Pazuello, processo que apurou a participação dele em um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Mas o que esse documento quer dizer, por que ele foi considerado sigiloso e o que diz a Lei de Acesso à Informação? Esses são os temas do Meio Explica de hoje. Dá uma olhada. Bom, gente, para começar, um pouco de contexto. No final do mês de maio, o general Eduardo Pazuello marcou presença em um desfile de moto com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. O evento terminou com os dois lado a lado em cima de um carro de som. O regulamento interno do Exército veta a participação de militares em atos políticos e, como general da ativa, Pazuello quebrou as regras ao participar do evento e, por isso, um processo administrativo foi instaurado para apurar a conduta dele. A conclusão talvez você já saiba. O Pazuello foi absolvido e a ação foi arquivada. Vamos nos ater a esse ponto específico, porque é aqui que entra a questão do sigilo, que é o tema do nosso vídeo, né? O Globo solicitou acesso aos documentos do processo que apurou a infração do ex-ministro da Saúde. Só que a resposta obtida pelo Exército foi que os arquivos estavam sob sigilo por um prazo de 100 anos por conter informações consideradas pessoais. E junto a isso, eles citaram um dispositivo da Lei de Acesso à Informação que garante esse tipo de proteção. A LAI, a Lei de Acesso à Informação, é importante dizer, foi criada em 2011 como um mecanismo de transparência que garante que qualquer pessoa possa solicitar informações públicas aos órgãos ou entidades do governo em qualquer esfera do poder, e sem pagar nada por isso e sem a necessidade de justificar o porquê da solicitação. Só que, como tudo na vida, há exceções, aqui não é diferente. A lei prevê que alguns documentos, em determinadas circunstâncias, fiquem protegidos por um período de tempo. E quem vai explicar para a gente quais são essas condições especiais é a Júlia Rocha, que é assessora do Programa de Acesso à Informação e Transparência da Artigo 19. Olha só. O direito de acesso à informação, ele não é um direito irrestrito, né? Existem restrições, né? E, inclusive, essas restrições, elas vêm justamente quando o interesse público pela não disseminação da informação é maior do que pela sua disseminação, né? Então, nesse caso, o sigilo é cabível para informações cujo compartilhamento represente algum tipo de ameaça ou risco, né, para o Estado ou para a população, né? Na seção 2 da lei, existem ali algumas ocasiões que estão um pouco mais detalhadas, e aí são casos cabíveis, né, para sigilo. Informações que possam trazer algum tipo de risco, então, à segurança nacional, à soberania do Estado, né, algum tipo de risco financeiro ou econômico, algum tipo de perigo para a população, para a integridade da população, para a saúde. Mas é também importante a gente frisar que existem ocasiões em que não é cabível, né? Existem dois casos assim, que são muito importantes a gente ter em mente. O primeiro deles é informações que tragam algum tipo de registro de violação grave de direitos humanos por órgãos do Estado, e também informações que sejam imprescindíveis para a tutela judicial. Né? Esses dois casos não são passíveis de sigilo. E dentro desses eixos que a Júlia citou, uma informação pode ser classificada como ultra secreta, ficando restrita ali pelo prazo de 25 anos, secreta pelo prazo de 15 anos ou reservada com um prazo de 5 anos para então poder ser divulgada. A revista Piauí fez um levantamento bem interessante sobre a aplicação dessas classificações, comparando-as com o caso do Eduardo Pazuello. Os relatórios, por exemplo, sobre a ação da polícia na repreensão das manifestações lá em junho de 2013 receberam um sigilo de 5 anos. As informações sobre a ação que matou 28 pessoas na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, esse ano, também receberam proteção de 5 anos. Então, por que no caso do Pazuello a gente está falando de um prazo de 10 décadas para a divulgação do conteúdo do processo? A Júlia Rocha explica que provavelmente houve um equívoco nessa história. Eu acredito que exista hoje um desafio muito grande com relação aos chamados dados pessoais, né, se tratando de informações públicas, né? O que aconteceu, o que eu acredito também, né, e não só eu, mas também especialistas em transparência que estão apontando como irregular,
é justamente usarem a justificativa do artigo 31, né, falando sobre honra e imagem pessoal, para um caso que se trata de um agente público em serviço, né? E aí, nesses casos, não cabe esse tipo de sigilo, né, para o processo dele. Inclusive, o processo administrativo dele já se encerrou. Se o processo já se encerrou, é natural que as informações elas sejam compartilhadas, né? Então, acho que houve aí um equívoco, na verdade, nessa imputação de 100 anos de sigilo sobre essas informações, né? Mas eu acho que é importante a gente falar um pouco, então, do que são, né, os tais dos dados pessoais, porque eles, de fato, acabam representando não vou dizer um impasse, mas muitas vezes um desafio aí para classificação e desclassificação de informações. De acordo tanto com a lei quanto com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, são informações pessoais aquelas informações referentes a pessoas identificadas ou identificáveis, né? Um exemplo muito básico disso seria justamente o CPF, né, do cidadão. Hoje a gente vive num mundo em que é muito fácil você encontrar o CPF de qualquer pessoa, né? Então é necessário aí se repensar um pouco o que são os chamados dados pessoais, né? Mas para além de dados pessoais, a gente precisa considerar o que são também os dados sensíveis, né? Que esses sim existe aí uma necessidade muito mais justificável, imagino eu, para a classificação, né? São casos de informações que possam levar a pessoa em caso de exposição, né, ao constrangimento ou até mesmo à perseguição, que é o caso, por exemplo, de orientação sexual, religião ou até mesmo posicionamento político. Só para esclarecer um pouco mais, o artigo que a Júlia citou diz que as informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem de qualquer pessoa devem ser resguardadas independentemente da classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos. Foi essa classificação aplicada às informações do processo do ex-ministro. Apesar da proteção estar prevista na lei, a Júlia ressalta que é possível entrar com recurso para tentar mudar esse cenário, principalmente em circunstâncias como a do general Eduardo Pazuello. Até porque a Lei de Acesso à Informação prevê a transparência em primeiro lugar e o sigilo como uma exceção. Existem outras formas de você conseguir a desclassificação de uma informação. A gente não precisa necessariamente esperar que o sigilo atinja o seu vencimento, né? Que o prazo de sigilo atinja o vencimento. Existem algumas saídas administrativas, como provocações via ofício, também a possibilidade de você apelar para as comissões de revisão de informação, porque isso é importante também, né? O sigilo ele precisa ser revisto regularmente, né? E não só é importante isso, né? São questões dinâmicas, né? São fluidas, um pouco mais fluidas, né? Pelo menos deveriam ser, né? Então existe ali uma obrigação do órgão, ou pelo menos deveria existir, né? Porque a gente sabe que não necessariamente são cumpridas, mas de revisitar as informações que são sigilosas, né? Rever isso, né? Mas também existe a possibilidade de judicialização. Então o Ministério Público tem aí um papel fundamental, né, na garantia do acesso à informação, inclusive de garantir que os sigilos estão sendo respeitados, que os protocolos estão sendo respeitados e também que os cidadãos e as cidadãs possam eventualmente apelar juridicamente pela desclassificação de uma informação, né? E também acho que a gente precisa colocar aí um peso muito importante no interesse público, então a pressão popular pela desclassificação de uma informação, ela tem que ser ouvida, né? E é, inclusive, muito saudável, na verdade, para a democracia que esses apelos sejam ouvidos e que os sigilos sejam revistos, né? Isso não pode ser um encerramento ali das informações, elas não podem estar encerradas em si próprias. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha sido útil para vocês. E se de fato foi, não custa nada, eu peço que vocês deixem aqui um like, se inscrevam também no nosso canal, porque com esse ato simples, a gente pode levar a informação relevante para um número maior de pessoas. E eu vou deixar na descrição desse vídeo também um link com mais informações sobre a Lei de Acesso à Informação e como vocês podem fazer para solicitar informações, dados públicos, enfim, o que vocês desejarem em termos de documentos públicos. É importante dizer que também é nosso papel fiscalizar o que está ao nosso redor e que isso fortalece a nossa democracia. É isso
e a gente se encontra na semana que vem em mais um Meia Explica.